Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor crítico literário, servidor público, bacharel em letras e estou aqui para falar de... você sabe, né? Fé, espiritualidade, religiões, religiões mundiais, história das religiões, sociologia das religiões e sem qualquer viés apologético. Ou seja, não vamos pregar nada a não ser demonstrar, mostrar, apresentar os livros, os assuntos, né? Hoje nós vamos falar sobre unidade das religiões, a relação entre as religiões, religiões comparadas, e lembrando também que é uma semana especial para a fé Bahá'í. A fé Bahá'í, que é o festival de Hedzvon, né? Hedzvon, escreve Hidivan, mas fala Hedzvon, que significa paraíso, né? Paradise, na língua, não sei se é árabe ou persa, mas é a comemoração que eles têm assim, 12 dias especiais, né? Que é a proclamação do profeta Baha'u'lláh. Baha'u'lláh, que é o profeta da fé Bahá'í, que também é uma religião monoteísta do ramo abraâmico, junto com o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Né? E lembrar que a fé Bahá'í surgiu dentro do islamismo xiita. Né? E assim como, né, os cristãos têm a Semana Santa, os judeus têm a Semana da Páscoa, né? Então, tem esses 12 dias da fé Bahá'í. Tudo bem. E a fé Bahá'í tem um assunto interessante que ela fala da revelação progressiva, que as religiões estão vindo um progresso, né? Cada religião aumentando mais, né, a questão da revelação divina. É um Deus transcendente, inacessível e que se revela. Né? Aproxima muito do cristianismo. Essa ideia de que por méritos nossos nós jamais saberíamos de Deus, a não ser pelas revelações de Deus. E a fé Bahá'í aceita os livros sagrados, assim como o Islã também, né? Isso é a base que a fé Bahá'í conservou do Islã, que é a questão dos povos dos livros. Então, assim, a Torá, a Tanar é respeitada, né? Os Salmos é respeitado pelo Islã, o Evangelho, né? Do Novo Testamento e, obviamente, o Alcorão, o Corão Sagrado, né? Que é o livro principal dos muçulmanos. Né? A fé Bahá'í tem outros livros, né? Escritos e inspirados, né? Do Baha'u'lláh, que é o profeta da fé Bahá'í. Né? E interessante comparar as religiões, que também, as religiões, a questão dos santos, né? Então, a gente fala assim, só existe santo católico, santo católico. Não, né? Se eu for no budismo, tem lá os bodhisattvas, né? Bodhisattvas também são seres especiais, né? No Islã também tem, né? Aqueles que eles chamam de wali. Wali é aquele mais próximo de Deus, né? Podem ser mulheres ou homens, que são mais próximos de Deus, um pouco diferente dos profetas, né? Igual o profeta Mohammed, o profeta Mohammed é um mensageiro divino, né? Assim como Moisés é um mensageiro divino para o judaísmo, né? Tem essa questão aí. E o brahmanismo, né, que a gente chama aqui de hinduísmo, também tem a figura dos santos, das santas, que é os yogis, né, os devotos, né, também que as pessoas assim, extraordinárias. Os judeus têm o tzadik, né, tzadik, não sei se eles fazem algum tipo de veneração, alguma coisa de relíquia do tzadik, mas o mais famoso é o Baal Shem Tov, né, o Senhor do Bom Nome, que é do movimento Hassidismo, né, o Hassidismo é um movimento lá do século 17 e 18, né, e tem um túmulo dele na Polônia, né, Poland, que é o Baal Shem Tov. Depois tem uma pesquisada aí. Então, essas figuras, né? E a questão também dos avatares, né? A questão dos avatares, se você pensar, por exemplo, o cristianismo tem a questão do Deus encarnado, Emmanuel, que é o Cristo, né? Ou seja, Cristo seria a visão, o visível, né? A aparição visível do Deus invisível, né? Isso que é a ideia do avatar. Ela representa eu e o Pai somos um, né? Assim Jesus fala. Então, a questão de ele ser uma representação do Deus, né? E aí tem também no brahmanismo essa ideia lá, tem o Vishnu, né, que é o Krishna, que é o Rama, e também tem o Shiva, que também tem encarnações, né, aqueles momentos de crise aparecem. Então é interessante essas coisas que não tem, né, essa ideia não tem no judaísmo e não tem no islamismo. Tudo bem. Então é interessante observar que, inclusive essas questões também o Buda cósmico. O Buda cósmico, algumas correntes consideram o Buda, o Siddhartha Gautama, né, como um dos Budas que existirá né, outros Budas surgirão, como se o Buda fosse a encarnação de um Buda cósmico. Assim como algumas correntes gnósticas falam que Cristo, né, o Jesus de Nazaré, incorporou um Logos, né, como o cristianismo aceita, mais um Logos, a ideia de um Cristo cósmico, né, um Cristo cósmico. Muito bem, então vamos falar aqui do Unidade das Religiões a partir do livro, né,
do Roek Miranda. Roek Miranda, que é de tradição cristã, né? Então ele conhece bem o cristianismo, tradição cristã, é da fé Bahá'í, né? Que é essa fé Bahá'í que tem no Brasil desde os anos 50, e ele vai falar aqui do Islã. Então, nós temos um cristão fazendo a leitura do Islã a partir da fé Bahá'í. Interessante isso aí, né? E ele vai falar do Alcorão. Então, para mim, que, né, uns 3 anos, estou estudando aí a filosofia do Islã, os islâmicos, né? Vou fazer um vídeo sobre a filosofia do Islã medieval, que é uma coisa que eu nem lia muito, né? Eu lia mais do iluminismo para cá. Até 2020, mais ou menos, eu lia muito iluminismo, né? Modernismo, tal, que é a minha área de pesquisa aí, né? Da literatura. Mas ao ler os livros do Humberto Eco, igual eu já falei em outros vídeos aqui, eu comecei a pesquisar sobre a Idade Média e filosofia medieval. Aí eu comecei a ler o Aquino, né? O São Tomás de Aquino e tal. E ler bastante coisa medieval, aí chegar lá no Avicena, o Ibicina e o Averroes. Averroes também, leitor de Aristóteles. Então esse livro vai contar a história do Alcorão, etc., que, né, já falei em outros vídeos aí, história do islamismo, né, que o Alcorão foi entregue numa gruta, né, num alto monte lá do lado de Meca, ou Meca, para o profeta Mohammed, né? Então ele recebeu essas inspirações ao longo de um tempo e foi recitando, por isso que a recitação, o Alcorão é recitação, ele foi falando, né, essa recitação para os seguidores, né? Então ele começou lá a sofrer, né, a perseguição das pessoas da própria tribo dele, né, os coraitas, se não me engano, corachitas, né? Tem aí a biografia do Mohammed, né, pela Karen Armstrong, né? Então já falei no canal aqui, vai contar, né, a perseguição, o Islã sempre se defende, né? Então o pessoal fala que o Islã sempre se defende. Veja a história das cruzadas, né, que os cruzados chegaram lá e pegaram, né, os islâmicos, os judeus, assim, na covardia, né? Então, realmente. Agora, claro que, se você estudar a história do Islã, também tem algumas, né, ninguém é santo, né, como diz, ninguém é santo. Realmente tem umas coisas exageradas, por exemplo, um dos líderes islâmicos que resolveu botar fogo no Santo Sepulcro, né? Teve um cidadão lá, um fatímida, né, que ele, não sei, com cargas d'água, resolveu botar fogo lá no sepulcro, no Santo Sepulcro em Jerusalém, e aí os cristãos não gostaram, claro, né? Porque essa ideia é fraca, né? Botar fogo no Santo Sepulcro, não sei pra quê. Então, foi comprar a briga, e aí, claro que judeus e muçulmanos sofreram com as cruzadas, que durou aí mais de século, né? E foi terrível, foi um massacre, né? Muito bem. Esse livro, então, ele vai falar do Alcorão, a estrutura, suratas, né? Que as suras ou suratas mais longas ficam no início e as mais curtas no final, mas a ordem de inspiração é diferente, né? A ordem de inspiração não é essa, né? Essa é a ordem de extensão dos textos. E são textos bem poéticos, lembra muito Salmos, né? Então você pode fazer aí uma gênese do Alcorão a partir das leituras de Salmos, né? Aquela poesia recitada, a poesia árabe pré-islâmica, né? A editora Tabla aqui no Brasil tem feito esse resgate da poesia árabe pré-islâmica, que você vê a riqueza das métricas, né? Da sonoridade da poesia árabe. Então, mesmo as pessoas que não eram letradas, né, conseguiam compreender o Alcorão por as recitações, né? Vai decorando, várias partes se repetem, né? Então é uma poesia. E aí, falando sobre a inspiração, então os mais curtos possivelmente foram os primeiros a ser revelados, né? Mas na composição do Alcorão, que foi feita depois da morte do profeta Mohammed, que fizeram a edição, e aí depois fizeram a compilação, né? Fizeram a edição completa do Alcorão e depois as outras versões não autorizadas, ou que eram, né, contraditórias, etc., foi tudo incinerado, né, para manter uma coesão do Alcorão, né? Então, ou seja, não foi escrito pelo profeta, né? O profeta era semi-letrado, então ele recitava e os seguidores, né, igual o Buda também. O Buda também não escreveu, deixou, e o pessoal foi escrevendo depois. Jesus de Nazaré também não escreveu, né? E aí os seguidores que foi compilando o sermão, escrevendo o Sermão da Montanha, etc., né? Então ele mostra isso aqui e vai mostrar que o Islã respeita os povos do livro, os povos, né, que vieram antes, inclusive, né, os judeus, os Zoroastros também, né, que tem livros, o Evangelho. Então, ou seja, tem toda uma discussão sobre a figura de Jesus, como a figura de Jesus chegou no Islã, né? A concepção de Jesus para o Islã é diferente, porque é a ideia de que Jesus é um profeta, um mensageiro, assim como Mohammed, Moisés, né? Eles aceitam esses mensageiros, inclusive aceitam, né, o Krishna e o Buda, que já é outra tradição, né, não é abraâmica, né, não é uma tradição assim do oriental, é uma tradição já, não é oriental, meso-oriental, né, Oriente Médio, mas é asiático, né, lembrar que o Krishna e o Buda é lá da Índia, né.
Não sei se eles aceitam o taoísmo e o confucionismo. Não cheguei ainda, né, na minha pesquisa, acho que não, né? Shintoísmo, eu não sei. Mas eu fiquei surpreendido porque eu achei que a fé Bahá'í era só os abraâmicos, né? Muito bem, o Alcorão, possivelmente, se ele soubesse lá do Buda e do Krishna, teria colocado também, né? O Buda e o Krishna nessa aí. E aí tem a questão de como Cristo chegou no conhecimento do profeta Muhammad, que é a questão dos ebionitas, né? Havia grupos ebionitas, lembrar que os grupos ebionitas, vou fazer um vídeo sobre as heresias cristológicas. Os grupos ebionitas, eles acreditavam em Jesus Messias, um Jesus humano, né? Então é diferente, por exemplo, os nestorianos, né? Também é outro grupo que tem muito no Oriente também, né? O Mohammed, como é o mercador, né, seguindo as suas caravanas, encontrou o pessoal nestoriano, que existe até hoje. Nestoriano também é uma heresia cristológica, naquela ideia de que Jesus tem duas naturezas, né, humana e divina separadas. E aí tem aquela questão lá do Concílio de Éfeso, que é a questão de Maria, mãe de Cristo, ou Maria, mãe de Deus. Né? A ideia de Maria, mãe de Cristo, é que é Maria, mãe só da humanidade de Cristo. E Maria, mãe de Deus, é que ela é a mãe de Deus, de Jesus, Deus completo. Que essa ficou como o dogma. Tanto é que a Igreja Católica fala Maria, mãe de Deus. Né? Então tem essa diferença aí que parece semântica, mas não. Né? Faz toda a diferença. Faz todas essas questões da cristologia, que eu vou abordar em próximos vídeos, é uma questão semântica, é igual o filioque, né? Filioque é uma palavra, mas causou uma cisão, né? Que é a questão lá do Espírito Santo e tal. Então, umas coisas assim, não é muito semântico, né? E aí ele vai explicar, então, essa unidade do Alcorão e que a partir do Alcorão você permite entender muita coisa do cristianismo e do judaísmo, nas suas diferenças, né? Claro que são religiões distintas, mas você entende, né? E aí, a partir disso, a fé Bahá'í também vai surgir como uma modernização do Islã. Então, assim como o budismo surgiu como uma progressão do brahmanismo, assim como o cristianismo surgiu como uma progressão do judaísmo, assim a fé Bahá'í surgiu como uma progressão do islamismo. Né? Mas isso aí é polêmico. É polêmico, né? Mas é fé. Então, para a fé Bahá'í é isso aí. Né? É uma revelação progressiva, então a fé Bahá'í ela está atualizando o Alcorão, ela está atualizando o Islã. É claro que o Islã não vai aceitar, né? Igual muito judeu não aceita o cristianismo, né? Então, assim como os bramânicos, né, o pessoal brahmanista, hinduísta, estão digerindo o budismo, que é fraco lá na Índia, mas eles falam que o Buda é um dos avatares de Vishnu. Então já conseguiram botar o Buda na caixinha do brahmanismo. Então você vê que, né? Mas se você conhecer mais sobre a história do Islã, já falei desse livro várias vezes, né? Já li esse livro. As duas primeiras partes vai falar disso, do Islã, surgimento, a semelhança do judaísmo com o cristianismo, a formação do Alcorão, a formação da cultura islã. O Islã é mais que uma religião, a civilização, a arquitetura, uma cultura, uma forma de escrita, uma forma de poesia. Então o Islã não é apenas uma religião, né? E existe vários islâmicos que não são árabes e muitos árabes que não são islâmicos, né? Então não confunda achar que muçulmano é só árabe. Não, tem muçulmano no norte da África, tem muçulmano lá na Índia, tem muçulmano na China e muçulmano lá na Indonésia. Acredite, lá na Indonésia, os maiores países muçulmanos, né? E o indonésio não é árabe, tá? Então, dá uma pesquisada aí. E aí ele vai explicar também as diferenças dos sunitas e dos xiitas. Eu falei aqui que a fé Bahá'í veio dos xias, ou seja, os xiitas. Então ele vai explicar por que existe existe o Sufi também, né? O Sufi é o sufismo, é uma outra linha um pouco marginal, né? Porque seria tipo a Cabalá para o judaísmo. Nem todo judaísta ou judeu praticante ou ortodoxo vai aceitar Cabalá, né? Então, assim, nem todo sunita e xiita vai gostar do Sufi, vai achar que o Sufi é exagerado, que esse Sufi é muito pentecostal pro meu gosto. Então, tipo assim. E aí ele vai explicar que a diferença é que não é quem é mais extremista, não. Porque ele vai explicar depois no terrorismo, aqui as guerras, né? Então ele vai falar, pessoal, o xiita, mas não. Isso aí, falar que o xiita é radical, é por causa dessas questões lá na guerra Irã-Iraque, né? Esse golpe que teve lá no Irã, né? Com a República, né? Que teve com os americanos, ele prendeu os americanos lá na embaixada, e teve essa treta toda. Então começou a associar, né, os xiitas como radicais. Não. A maioria dos grupos terroristas são sunitas, são suni, né? Então a diferença entre xiitas e sunitas é mais doutrinária e alguns aspectos da lei da doutrina. Né? Assim como existem as escolas de jurisprudência, né? Tem 4 escolas no sunita, tem 2 escolas no xiitas. Né?
Então, os xiitas são mais místicos, né? Então, são mais católicos, né? Então, tem muita romaria, né? Então, as coisas assim, autoflagelação. Então, os xiitas são mais católicos, né, que os sunitas, podemos dizer assim, né? Eles são mais místicos, gostam mais de fazer oferendas, peregrinações, né? Então, eles são muito mais místicos, levam a religião muito mais a sério. Então, eles são muito mais, apesar que tem fundamentalista, né? Tem fundamentalista, o Salaf, né? Lá no sunita da Arábia Saudita. Então, ele vai explicar aqui também que existe correntes fundamentalistas dos dois lados, Suni e Shia, né, xiitas. É um livro muito bom, porque eu falei, a primeira parte vai explicar que tem muita semelhança, os profetas, as histórias da Bíblia, tem no Alcorão, né? Maria, mãe de Cristo, tem no Alcorão, né? Jesus aparece como profeta, então é uma figura muito importante. Jesus é reverenciado junto com Mohammed, Moisés, Abraão, que é Ibrahim, Abraham. Então, todos os profetas são reverenciados, são citados no Alcorão, né? E aí, na segunda parte, ele vai explicar a diferença doutrinária de Sunni e Shia, e depois vai explicar a questão do terrorismo, fundamentalismo, as guerras, né? Aí essa questão política, aí vai falar mais de política, né? Então é a questão mais política que religiosa, ele vai falar, mas isso é mais questão política, né? Isso é briga de petróleo, isso aqui é a questão mais de poder político e de religião, né? Então ele fala que o Islã é um só, o Islã é um só, né? Igual o cristianismo também é um só, apesar que tem várias escolinhas, né? Ah, ortodoxo, católico romano, reformado, protestante, pentecostal, né? Então ele vai explicar que existem essas correntes doutrinárias, mas que isso não é a fragmentação do Islã, né? O Islã é uma coisa só, ok? Então fiquei a dica, né, para conhecer sobre o Islã e, obviamente, para conhecer sobre a fé Bahá'í e como a fé Bahá'í entende o Islã e como o Islã foi influenciado pelo cristianismo, né? E o cristianismo foi influenciado pelo judaísmo, né? Então é um livro interessante, você vai aprender sobre judaísmo, sobre cristianismo, sobre o Islã e sobre a fé Bahá'í num livro só. Então olha a dica de leitura, hein? Aqui você vai aprender 4 religiões num livro só, né? Então fica a dica, né? Unidade das religiões para tratar das religiões abraâmicas, ok? Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.